Para completar, o Vasco de olho em um atacante equatoriano. Para completar, Vasco recusando proposta por um zagueiro que veio dos Emirados Árabes e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que decidiu recusar proposta do Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos pelo zagueiro Luiz Gustavo, uma das gratas promessas do elenco cruz-maltino, jogador que teve pouco espaço em antigas administrações, mas desde a chegada do Fernando Diniz se tornou protagonista. 10 partidas no time de cima na atual temporada, a oferta não teve valores revelados, mas o Vasco desde o princípio tratou o negócio como algo descartado. O Shabab busca um zagueiro no futebol brasileiro, já havia tentado Naves do Palmeiras e também o Félix Torres do Corinthians, tanto Palmeiras quanto Corinthians entenderam as propostas como baixas. Só para completar em relação ao Vasco, Thiago Mendes e Cruz Maltino já têm um acordo em relação a salário, as partes debatem agora sobre o tempo de contrato. O Vasco tentando oferecer um contrato não tão longo e o volante que está livre no mercado depois de deixar o Al Rayyan sonhando com um contrato de pelo menos, ou até pelo menos dezembro de 2027. A tendência é que ele tenha vencimentos na casa dos R$500 mil por mês, com bônus ligados a metas, seus vencimentos podem alcançar até 800 mil mensais. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, de olho em Alan Minda. Atacante equatoriano, 22 anos de idade, esse atleta pertence ao Cercle Bruges, da Bélgica. Havia sido descoberto no Independente Del Valle, foi um grande fenômeno por lá, muita velocidade, drible, ótima utilização, não só como segundo atacante, mas também como um ponta. Acabou sendo negociado por 2 milhões de euros em 2023. Teve uma primeira temporada boa e no ano de 2024, na temporada 24-25, a parte de 2024 foi bem legal. Já em 2025, o Minda foi muito mais reserva do que titular no Cercle Bruges. Até por isso dá para imaginar o Cercle Bruges vendendo esse atleta. O nome do jogador foi sugerido ao Vasco, que já fez uma oferta de empréstimo, mas a tendência é que o Cercle Bruges peça uma negociação em definitivo. Na última temporada recém-encerrada lá na Bélgica, o Minda disputou 41 partidas, sendo 22 como titular, apenas 3 gols e 6 assistências. Se contratado, chega certamente para melhorar bastante o setor ofensivo. O Vasco demonstra enorme necessidade de jogadores de velocidade que possam puxar contra-ataques. Quero te contar agora sobre uma faxina do Boca. Será que entre os vários jogadores que estão de saída do clube argentino, algum caberia no seu time do coração? É que o Boca, muito irritado com o desempenho do time na Copa do Mundo de Clubes, eliminação na fase de grupos, com direito a um empate em 1-1 contra o Auckland City, equipe formada por atletas semi-amadores. Diante desse cenário, optou-se por formar uma lista com 12 jogadores que estão à disposição do mercado. Tem para todos os gostos e posições. Queria citar cada um deles, começando por Sérgio Romero, goleiro super experiente, um dos mais importantes dos últimos anos no futebol argentino. O reserva dele, o Javier Garcia, também faz parte dessa lista. Advíncula, lateral direito peruano. Marcos Rojo, zagueiro dos mais experientes. Christian Lema e Labra, o Christian é zagueiro e o Fabra, lateral esquerdo, também fazem parte dessa relação. Tem mais um lateral esquerdo, o Sarate. No meio campo, o volante Rolon, também volante Miramon, o volante Martegani, além dos atacantes Sebadios e Jansson. Pergunta que eu deixo para você diante de todos esses nomes, algum te chama a atenção? Eu acho que Sérgio Romero, Advíncula, Fabra e Martegani poderiam ser bons acréscimos. Sebadios, de 23 anos de idade, também pode merecer a atenção. Boca Juniors fez campanha tenebrosa no Mundial de Clubes, né? O time conseguiu ser eliminado na primeira fase, mas o grande vexame foi empatar com o Auckland City, na Nova Zelândia, um time semi-amador. E na volta à Argentina, enorme pressão em cima do Riquelme, que decidiu negociar 12 atletas. A barca do Boca vai contar com 12 jogadores, alguns de bom nome. Eu vou citar todos e depois eu vou dizer quais eu acho que caberiam em times brasileiros. Goleiros, Sérgio Romero e Javier Garcia. Estou me referindo aos atletas que fazem parte de uma lista de atletas negociáveis do Boca. Para a zaga, Advíncula, lateral direito, Marcos Rojo, zagueiro, Christian Lema, zagueiro e Fabra, lateral esquerdo, além do Sarate, lateral esquerdo. Meio-campistas, o Rolão, volante, Miramon, volante e Martegani, meio atacante.
Na frente, Ceballos, 23 anos de idade, atacante, e o Jansson. Desses todos, os nomes que eu gosto: Sérgio Romero, muito bom goleiro, 38 anos de idade, e Advíncula, lateral direito, peruano da seleção. Esses, para mim, são os mais interessantes. Acho que daria para dar uma olhada também no Fabra, lateral esquerdo, e no Martegani, que é um meia de 25 anos de idade, e o Ceballos, até por ter 23 anos de idade, acho que pode ser também alguém interessante, tá bom? Nicola, melhor novidade do Vasco. Giovanni, algumas atualizações sobre o Cruz Maltino, né? Dimitri Payet se despediu do clube, o Vasco segue esperando pela rescisão do contrato do Coutinho com o Aston Villa, embora o Coutinho tenha sido liberado para continuar treinando no Cruz Maltino, que é algo interessante. 2 jogadores do Vasco estão em fim de contrato. Existem alguns, né, mas 2 são mais importantes, o Léo Jardim e o Jair. E há otimismo no Vasco em relação à renovação do contrato do Léo Jardim. A última proposta feita pelo Vasco, a sexta, deu uma bela avançada, tá bom? Boa noite, Nicola. Novidades no Vasco: Coutinho e Léo Jardim já renovaram? Coutinho depende da rescisão do contrato no Aston Villa, e é uma questão financeira, tem muitos milhões de euros envolvidos. Sobre o Léo Jardim, deixa eu ver se eu consigo descobrir alguma coisa para vocês. Peraí. Mandar para essa pessoa aqui, ó. Mandei aqui, tá? Assim que tiver alguma novidade, já conto para vocês. O Alan Minda é um atacante equatoriano que entrou na mira do Vasco da Gama. O Minda, ele surge muito bem no Del Valle, faz uma primeira temporada boa no Bruges, cercou o Bruges, não é o Clube Bruges não, tá? A segunda temporada, ela é marcada por um primeiro semestre bom, segundo semestre ruim. O Minda foi muito mais reserva do que titular nos últimos 6 meses de Cercle Bruges, tá? Quer saber se o Thiago Mendes já fechou com o Vasco? Falta o acordo em relação a tempo de contrato. Existia a expectativa de que o martelo fosse batido nessa quarta-feira, o que ainda não aconteceu. E qual é essa história do Garro no Vasco? É certo? Não, não é a menor chance. O Garro, se sair do Corinthians, vai sair para jogar no exterior. Quero falar agora sobre Rafael Toloi, zagueiro brasileiro que se naturalizou italiano, chegou a jogar pela seleção do Calcio, a seleção Azzurra, e ele está livre no mercado, o contrato com a Atalanta não foi renovado. E o Toloi tem conversado com alguns clubes brasileiros, foram 4, com quem ele debateu nos últimos dias. Perdão. Vasco, Atlético Mineiro, Santos e São Paulo são os principais interessados no jogador, mas já dá para descartar a presença do São Paulo. O tricolor considerou a pedida do atleta bastante alta. O pacote entre salários, direitos de imagem e luvas, próximo de R$1 milhão por mês. A ideia do São Paulo era contratar alguém mais barato do que o Juan Tressoldi, que foi devolvido ao Sassuolo. Tressoldi ganhava na casa dos R$400 mil mensais. Dessa maneira, a conta não fechou para o São Paulo, que saiu da disputa. Já Vasco, Atlético Mineiro e Santos tentam convencer o Toloi a baixar a pedida para essa temporada, ainda que com direito a um reajuste para o próximo ano. Queria saber a sua opinião sobre o Rafael Toloi. Você acha que ele ainda chega para jogar e ser titular em qualquer um desses clubes? Gostaria no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre uma lista de atletas que já podem assinar a partir dessa terça-feira um pré-contrato, tornando-se reforços sem custos do seu clube ou de quaisquer outros a partir de 1º de janeiro de 2026. Você sabe, quando o atleta entra nos últimos 6 meses de vínculo, ele pode assinar esse pré-contrato, já encaminhando a sua próxima negociação. Pois bem, separei uma lista com atletas importantes. Alan Franco, zagueiro do São Paulo, é para mim um dos mais interessantes do mercado. Jogador que já foi assediado por Palmeiras e Cruzeiro, o São Paulo não consegue acertar a extensão do vínculo desse atleta. Já Everton Ribeiro, que foi alvo recente do Cruzeiro, tem vínculo com o Bahia somente até 31 de dezembro e também pode assinar esse pré-contrato. Existem negociações entre Bahia e Everton Ribeiro. O goleiro Léo Jardim do Vasco é ótima pedida, extremamente eficiente, muito bom debaixo das traves, enorme potencial de crescimento e ainda jovem, goleiro do Vasco, que também já teve 5 propostas para renovação com o Cruz Maltino. Também no Vasco, o volante Jair. Queria citar que o Palmeiras tem 3 atletas, Mike, Marcos Rocha e Lomba. O Flamengo conta com Matheus Cunha, goleiro, e Cleiton, zagueiro, ambos formados da base, com vínculos somente até dezembro. Para completar a relação, Danilo Barbosa do Botafogo,
Romero, Gustavo Henrique e Angileri do Corinthians, além de Saravia, Igor Rabelo e Vitor Hugo no Galo e Eduardo e Bolassi no Cruzeiro. Dessa lista, quais nomes agradam e seriam bons reforços, levando sempre em consideração que eles podem chegar sem custos por conta dos direitos de econômicos, não há necessidade da compra desses atletas. Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Rapaziada de amor, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Vasco da Gama, as últimas atualizadas do Cruz Maltino. Se você gostou desse conteúdo, já chega aqui deixando aquele like maroto e para fortalecer a gente, já vai lá se inscrevendo neste canal para fortalecer. Legal, top demais. Não é não? Fala aí. Lembrar vocês também de pegar este vídeo e espalhar para geral. Mande nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, aonde você puder. Manda para mais torcedores do maior clube brasileiro, o Vasco da Gama, para que cada um desses Cruz Maltino fique ligado nas últimas atualizações do clube de regatas Vasco da Gama. Até o próximo vídeo. Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Fui.